pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e hoje eu vou dar várias dicas pra vocês de livros pra lerem um dia. Eu já fiz um vídeo desse tipo aqui no canal faz muito tempo. Se eu encontrar esse vídeo eu vou deixar nos cards aqui pra quem não assistiu. Foi numa época de feriado, acho que era dia dos professores, não lembro, e eu fiz um vídeo desse tipo com livros pra ler em um dia. Então hoje eu trouxe mais algumas sugestões diferentes aí pra todos os gostos de livros pra vocês lerem em um dia. São livros que alguns são mais curtinhos, outros não são tão curtos assim, mas fluem muito bem, com certeza dá pra ler em um dia. Então se você realmente quiser ler alguns livros tipo em maratona, ou de repente nas férias e quiser ler mais livros, mais histórias, talvez esses livros sejam boas sugestões pra você. E se vocês conseguirem tirar algumas horinhas aí seguidas em um só dia, eu tenho certeza que vocês conseguem ler esses livros. E vamos começar então com esse aqui, que é o Curioso Caso de Benjamin Button, do F. Scott Fitzgerald. Eu tenho ele nessa edição da LPM Pocket, que é bem pequenininha, folhas brancas, mas assim, já dá pra vocês verem que é um livrinho curto, né? Ele tem, que 90 e poucas páginas, e eu realmente li em um dia. Na verdade foi tipo de um dia pro outro, mas esse aqui com certeza vocês conseguem ler assim, tipo, sei lá, em algumas pouquíssimas horas assim. É uma história super legal, acho que a maioria de vocês já conhece por conta da adaptação pro cinema, porém aqui nas palavras do F. Scott Fitzgerald, gente, fica incrível e assim, bem diferente, sabe? A atmosfera, o clima da história é bem diferente da história do filme, então eu indico bastante pra vocês. Outro que eu indico muito também é A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. Esse livro tem cento e pouquinhas páginas, 110, 115, alguma coisa assim, mas ele é um livro bem mais denso do que o Curioso Caso de Benjamin Button. Esse livro aqui, ele traz umas reflexões, você realmente precisa sentar e respirar fundo, sabe? Pra compreender essa história, ela é bem mais complexa do que aquela que eu acabei de mostrar pra vocês, mas também dá pra ler em um dia, se você se esforçar. É uma história super interessante, assim, foi inspiração pra várias histórias de filmes e séries, como por exemplo a série Lost, então é uma história que vale a pena também vocês lerem, procurarem até resenhas, mais referências depois, porque eu acho que é uma história pra ser digerida assim aos pouquinhos, mas a leitura dá pra você ler em um dia, com certeza. E não podia faltar nessa lista então um livrinho da Jane Austen, acreditem se quiserem, aqui esse livrinho tem tipo 100 páginas, assim, menos de 100 páginas, e é da Jane Austen e dá pra vocês lerem em um dia. Esse é o Lady Susan, é uma das histórias dela talvez menos conhecidas, assim, e é uma leitura super gostosa de fazer, assim, super ácida, sabe? Cheia de pitadas, assim, de crítica aqui e ali, como sempre, né? A Jane Austen arrasa, né, nesse quesito. Então, assim, é uma história super gostosa de ler, tem humor também, então é muito legal e eu indico bastante pra vocês. Fala sobre uma mulher, como vocês estão vendo aqui, a Lady Susan, que... enfim, ela é uma mulher muito peculiar, muito à frente do seu tempo. A história é sobre ela e, assim, eu não posso falar muito mais sobre a personalidade peculiar dela, porque lendo vocês vão entender. Então é muito legal, indico muito pra vocês. Outro livrinho que tem resenha aqui no canal e que é de um autor que eu amo demais, que é o John Steinbeck, é esse aqui, Of Mice and Men. Na tradução ficou Ratos e Homens e, assim, sensacional, livro clássico, incrível, maravilhoso, assim, de, sabe, cair a lagriminha. E, assim, muito lindo, muito maravilhoso. Já elogiei demais, né? Enfim, ele também é curtinho, como vocês podem ver, tem resenha aqui no canal se vocês quiserem saber mais sobre a história, mas eu indico demais pra vocês, porque é uma leitura super fluida, apesar da linguagem, assim, bem diferente, bem, talvez, mais do que coloquial até, assim, bem diferente mesmo, porque aqui ele retrata exatamente como as pessoas daquela região, daquela época falavam, então talvez isso seja uma barreira pra algumas pessoas, mas eu achei, assim, bem tranquilo de ler, eu li aqui no inglês, então super indico pra vocês também, amo demais. Um livro que eu li recentemente de um autor russo foi esse aqui, o Lady Macbeth, do distrito de Madzensky, alguma coisa desse tipo, que é do Leskov, do Nikolai Leskov, e foi o primeiro livro que eu li dele. Foi o segundo livro que eu li de autor russo, porque o primeiro foi do Dostoiévski. E esse livro também é fininho, mas não se enganem, tá? A história é avassaladora. É uma história, assim, muito forte, muito impactante, com uma protagonista fria, calculista, sabe? E esse livro aqui é considerado a obra-prima, então, desse autor, por isso que eu adquiri na época. Também foi indicação da Isabela Lubrano, no vídeo dela de livros para ler em um dia, então esse aqui com certeza, assim, dá pra vocês lerem em uma sentadinha, assim, sabe? Em pouco tempo, mas que vai mexer com o imaginário de vocês, assim, de uma forma incrível. Então, indico muito pra vocês. Um livro completamente diferente, numa vibe aí mais romance, mais água com açúcar, mais de boas, assim. É esse aqui, Uma Curva no Tempo. Eu não sei se já foi ao ar a resenha, mas eu já gravei uma resenha sobre esse livro, onde vocês vão poder assistir e ver mais detalhes da história, do enredo. Porque não sei se vocês perceberam, mas nesse vídeo eu tô sendo bem mais sucinta, assim, só pra dar aquele gostinho mesmo pra vocês. Então, assim, esse
Esse livro é super gostosinho de ler, super fácil, é sensível também, vai mexer aí com as nossas emoções e é uma história muito tranquila de ler por conta da narrativa da autora. A autora escreve de uma forma muito fluida, muito assim, bem de boas mesmo. Eu não sei nem como definir o que é a escrita da autora, por conta da escrita e da história mesmo em si. Então você acaba lendo assim super rápido. Ele tem o quê? Umas 230 páginas, então realmente se você começar de manhã, for até o fim do dia, você consegue ler tranquilamente esse livro. E é uma leitura muito gostosa, assim, ótima pra passar o tempo, pra sair de leituras mais pesadas, assim, é um amorzinho. Vou indicar pra vocês também aqui Crônicas de Morrigan, pra quem já leu a trilogia, as Crônicas de Amor e Ódio. Assim, é espetacular, vocês vão amar. É uma história leve, mesmo tendo aventura, violência, essas coisas assim, ainda assim é uma história muito doce, que conta, assim, principalmente a história da criação de um reino através de uma união, de um relacionamento, né, de um romance. Então, assim, muito gostosinho de ler, super rápido, diagramação maravilhosa, bem espaçosa, assim, com bastante margem, então com certeza dá pra ler rápido e a história também é muito envolvente, dá vontade mesmo de terminar logo, de saber o que vai acontecer. Então, assim, super indico, gostei muito e li super rápido também. Outro livro que eu vou indicar pra vocês também, que eu li super rápido, eu li inclusive numa maratona dessas de verão, de férias, de qualquer coisa assim, é o A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, e assim, ele é fininho nessa edição que eu li, eu até fico meio assim, né, porque tá aqui escrito que é o texto integral, mas tem 128, 130 páginas, assim, e foi uma leitura muito rápida, muito fluida, mas eu tenho essa edição aqui também, linda demais, da editora Zahar, pretendo até reler esse livro nessa edição, e nessa edição aqui ele tem umas 300 e poucas, minto, ele tem 230 páginas, ele tem, então, ilustrações, tem textos extras de apoio, tem pós-fácil, prefácio, enfim, então talvez por isso, né, ele seja um pouquinho maior, ó, tem as ilustras aqui também, mas é uma história muito rápida de ler, muito gostosa, assim, eu achei o livro maravilhoso, e assim, dentre os livros do Júlio Verne, é o meu favorito, ou então um dos que eu mais gosto, sabe? Então eu indico bastante pra vocês também. Outro livro que eu também acredito que dá pra ler em um dia é o Mary Poppins, da L.P. Travers, tá dando reflexo, mas essa edição é linda demais, da Kozak. Eu sei, infelizmente tá esgotado, mas assim, ai, graças a Deus que eu comprei essa edição na época, né? Porque, gente, já deve ter uns 3 anos que eu comprei esse livro, e assim, melhor aquisição, né? Mas tem essa edição aqui também da editora Zahar, que é mais recente, e assim, muito linda também, toda caprichada. Opa! Tem também ilustrações, então assim, também é muito, muito legal. E tem uns extras, né? Sempre tem, assim, prefácio, pós-fácio, enfim, notas do tradutor. Então ajuda bastante também esses comentários na hora da leitura e da compreensão do texto. Mas assim, indico muito pra vocês, com certeza dá pra ler em um dia. Essa edição da Zahar tem, assim, 180 e poucas, tipo 190 páginas, mais ou menos. Então, com certeza dá pra ler, porque ainda tem as ilustrações. É um texto, assim, mais infanto-juvenil, assim, uma linguagem muito tranquila de ler. Então, com certeza dá pra ler em um dia. E é uma história super fofinha aí, que dá pra ler no verão de boa, sabe? Sentado, tipo, na beira da piscina. Então, eu indico bastante pra vocês. E agora eu vou indicar pra vocês alguns livros que eu li em e-book. Então, eu não tenho eles aqui comigo, mas eu vou colocar a capinha aqui do ladinho pra vocês verem quais livros são esses. O primeiro deles é o Blood Child, que é um conto da Octavia E. Butler, autora de Kindred, que eu amei demais, que foi publicado pela editora Morro Branco. Então, esse conto, ele tá em inglês. Caso você leia em inglês e queira uma leitura de ficção científica, rápida, gostosa, intrigante, assim, esse é o livro pra você. Eu comentei mais sobre ele no vídeo de leituras de dezembro, porque eu realizei essa leitura em dezembro, e daí eu comentei mais sobre o enredo lá no vídeo de leituras do mês, então eu vou deixar aí nos cards pra vocês. Então essa é uma história também super gostosa e rápida, dinâmica, então eu acho que com certeza dá pra ler em um dia. Outro livro que eu li, assim, tipo, muito rápido foi O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, vou deixar a capinha aqui também. Esse livro também foi muito legal, assim, e eu me surpreendi muito. Eu gostei muito da escrita do autor, apesar de ser um livro, né, clássico. A leitura, assim, foi super fluida, eu amei a leitura, e eu acho que vocês também vão gostar bastante. Não é de maneira nenhuma entediante, ou tem a escrita tipo enrolada, entruncada, sabe? Não, é muito fluida, então com certeza vocês conseguem ler rapidinho também. Outro livro que eu li também muito rápido, em uma sentada, foi O Adulto, da Gillian Flynn. É um conto, e eu baixei na época, acho que por R$2, R$1,99, alguma coisa assim, no Kindle. E assim, foi uma leitura muito rápida também, muito legal, eu gostei bastante. A escrita da Gillian Flynn já é assim, tipo, amorzinho, eu gosto muito. Eu sempre leio os livros dela, assim, super rápido também. E como esse livro é um conto, eu acho
acho que deve ter umas 30 e tantas páginas, sei lá, assim, no Kindle lá foi algumas horinhas, eu acho que em 2 horas eu já consegui terminar a leitura, então com certeza vocês vão ler rápido também. E é uma história, assim, de terror, suspense, muito interessante, então eu indico muito pra vocês. E o último livro que eu vou indicar pra vocês também é um conto, é O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman, vou deixar a capinha aqui pra vocês. E assim, esse livro é curto, umas 40 e poucas páginas, mas é super intenso. Se você ler ele, assim, com sentimento, com coração, você vai se sentir bem, assim, sufocado, sabe? Você vai se sentir na pele da protagonista. E é muito sensacional, assim, marcou uma época, assim, e foi um livro muito impactante na época. Eu acho que realmente vale a pena a leitura, vale a pena conhecer. E com certeza vocês conseguem ler, assim, em uma sentada, porque tem uma linguagem também bem informal, bem de boas. É a própria protagonista que vai narrando, assim, pra gente, vai contando como se fosse uma espécie de diário mesmo. É uma leitura muito rápida de fazer, mas assim, é uma leitura muito forte também. Eu indico muito pra vocês, assim como todos esses que eu acabei de indicar. Eu espero muito que vocês leiam alguns desses, me contem depois como foi a leitura, se realmente deu pra ler rápido, se vocês gostaram das leituras. Não se esqueçam também de deixar um curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do Nuvem Literária. Eu vejo vocês então num próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau!